Galg 11 versus SDIL. Qual o melhor fundo logístico base 10 para a gente estar investindo? Galg 11 já é muito famoso no mercado, por ser um fundo base 10, principalmente de tijolo, que vem pagando até que relativamente um alto dividend yield. Tem se tornado muito famoso, o pessoal adora. E o SDIL é um fundo muito parecido com o Galg, eu diria que pode dizer até que é um irmão do Galg, mas com algumas vantagens. E talvez isso hoje torne ele o vencedor dessa batalha. Então vamos começar, vamos entender um pouco melhor, vamos ver quem sai vencedor, Galg 11 ou SDIL. Bom galera, eu vou começar primeiro com o SDIL, porque o Galg a gente já trouxe várias vezes, depois eu passo por ele rapidamente. O SDIL até tive que procurar um site diferente, não tinha ele lá no Status Invest, mas bora. Tá custando hoje cerca de R$ 96,50. Tem uma liquidez média diária de 1 milhão. O último rendimento que ele pagou foi de 75 centavos. Dividend yield de 10%, muito bom dividend yield. Um patrimônio de 612 milhões. E está sendo negociado acima do valor patrimonial. Que em diferença, mas ainda está um pouquinho acima. Aqui a gente vê o gráfico dos últimos 5 anos. É um fundo que não tem variado tanto. Chegou a custar 87 por aí. Deu uma subidinha. E agora está aí em 96. Chegando aqui no relatório do fundo, gostei bastante desse relatório. Tem algumas informações muito interessantes. Primeira coisa, taxa de administração e gestão 0,84. Excelente. Tem cerca de 63 mil cotistas. É um fundo bem grande já, mas pouca gente comenta sobre. Aqui alguns destaques do fundo. Primeiro, foco na localização. Achei muito interessante o fato deles estarem bem próximos aí a uns importantes eixos de circulação de mercadorias e tudo mais. Estratégia Last Mile. Quem não sabe, estratégia Last Mile é quando a gente tem ativos próximos aí a 60 ou menos de 30 km de uma região. E aqui ele foca com 100% dos ativos localizados a menos de 30 km das capitais, dos estados. Excelente. E a qualidade dos ativos. Imóveis de última geração. Então assim, isso aqui pra mim é as três coisas que um fundo de tijolo, principalmente logístico, precisa ter. Localização boa, imóveis vão valorizar com maior frequência. Estratégia Last Mile, que é 60 km, próximo aí a 60 km de uma região importante, como por exemplo uma capital. Isso também é muito importante, já que raramente vai ficar vago. E qualidade do ativo também. Tendo imóveis de qualidade excelente, raramente vai ter algum problema, alguma vacância ou algo do tipo. Tanto que a gente vê isso. Então são 5 ativos que ele tem, com um total de 16 inquilinos, uma vacância aí de cerca de 0,6%. Talvez seja uma das menores vacâncias do mercado. Duração dos contratos, 7,5 anos. Então assim, mostra que de fato talvez seja um fundo que está começando agora, mas que seja um pouco diferenciado. Aqui tem algumas partes importantes, que é o cronograma de amortização e destaque para o ano que vem. Esse ano foi 0 ponto. Ano que vem, 5 milhões e 2025, 61 milhões. Então, um grau alto de amortização, ficar de olho para ver como que o fundo vai se dar com isso, né? Aqui a DRE dele gerou cerca de 6 milhões, mais uma receitazinha financeira. Tirou despesa, teve um resultado de 4,5 e distribuiu 4,7. Então usou 4 centavinhos aí de reserva para conseguir entregar. No ano ele ainda tem cerca de 15 centavos aí de resultado acumulado para poder conseguir distribuir para o pessoal. Então tranquilidade. Aqui o patrimônio dele, eu destaquei, foi as duas aquisições, uma de CRI e algumas outras coisas, obrigações que ele tem a pagar, totalizando aí 231 milhões aí que o fundo tem a pagar. É uma alavancagem um pouco alta, mas ainda relativamente baixo. A gente vê o desempenho, o fundo hoje está perdendo pro CDI e pro IFIX também. E a gente vê aqui, ó, distribuído por 3 estados do Sudeste principalmente. Então, 2 ativos em São Paulo, 2 no Rio e 1 em Minas. O fundo tem 100% de participação em todos os imóveis, então ele é dono majoritário com tranquilidade. E aqui o portfólio. Tem o Unipark, Galpão Guarulhos, Modal Caxias, International Business Park do Centro Logístico de Contagem. Uns contratos atípicos e outros não. Olha o que a gente vê. 52% típico, 48% atípicos. O reajuste é feito no IGPM, locatários, a maior parte do Correio, seguido da BRF e da Braskem. E aqui o vencimento para esse ano cerca de 16% e a duração dos contratos 7,5 anos. E a vacância dele a gente vê que vem diminuindo cada dia mais. E essa vacância principal vem lá do Rio de Janeiro, né? Do de Caxias. Então a gente vê que o Rio de Janeiro é muito fraco em logística. Se conseguisse se livrar desses imóveis do Rio, aumentaria muito mais o lucro do fundo. Vamos lá, o Galg 11, vocês já estão cansados de me ver falando dele aqui no canal. É bem queridinho por vocês. Tá custando hoje 9,10, dividend yield de 10,8%, valorização de menos 6% nos últimos 12 meses. É um fundo desde que teve o IPO, nunca mais conseguiu de fato se recuperar aí. Tá descontado ainda em relação ao patrimonial, cerca de 1%. Tem 64 mil cotistas e vem pagando em cerca de 8 centavos aí há muito tempo. Tem uma taxa de administração que varia entre 0,95% e 1%. Tem taxa de performance. A duração dos contratos está em cerca de 9 anos. Uma vacância aí só de 0%. Então,
zero vacância, 5 ativos. DRE dele, o fundo vem gerando até com bom resultado, porém, nos últimos 3 meses, vem utilizando reservas e o fundo já está sem reservas, está com resultado negativo. Então, acendeu um ponto de interrogação aí, de onde é que eles estão tirando esse dinheiro. Como eu falei, 5 imóveis, 100% atípicos, concentração aqui em Bate Souza Cruz, tem a alavancagem de 373 milhões, que é válido ficar de olho. E os imóveis, diferentemente do S-Deal, são imóveis mais específicos, tem apenas 2 logísticos e os outros são totalmente específicos, então acendeu o sinal de alerta. E aí, nessa questão de comparação de ativos e tudo mais, quem sai vencedor em comparação de indicadores e tudo mais, é o GALG11, mas tem alguns fatores que eu tenho que destacar com vocês. Diversificação, eu deixei os dois em vermelho, porque como possuem menos imóveis e tudo mais, é difícil você ter de fato uma boa diversificação. No entanto, que a gente vê isso, as exposições aos locatários, né? A maior do GALG é 39% e do S-Deal é cerca de 37%. Destaque para o S-Deal por falta de não tem taxa de performance, taxa de administração baixinha, muito bom. E a alavancagem dele também é relativamente menor, por mais que tenha que fazer amortização alta lá em 2025. Porém, o fundo pode vender algum imóvel ou algo do tipo para conseguir essa alavancagem. No geral, quem sai vencedor aqui é o GALG, por possuir dividend yield maior, um PVP menor, liquidez maior, mais cotistas, um valor mais baixo e não ter vacância. E aí, pessoal, comparando a rentabilidade dos dois fundos no último ano, a gente vê que o S-Deal ele foi vendido, foi realizada uma troca de nome e agora ele se chama S-Deal, mas antes era TRBL11. E aí, quando a gente vê a rentabilidade dele, ele dá uma coça no GALG, ganha com tranquilidade do GALG11. E aí, a gente chega no final, empatado, GALG11 ganhando nos indicadores, S-Deal ganhando na rentabilidade. E aí eu preciso declarar um vencedor. O vencedor de hoje é o S-Deal. Simplesmente por gestora, deixa claro qual é a tese de investimento do fundo. Imóveis logísticos, boa localização e boa qualidade. Isso para mim é o pilar dos fundos logísticos, tem que ter isso. Os imóveis são totalmente logísticos, não é igual do GALG, que a gente tem lá os imóveis da Souza Cruz ou da Air Liquid, que são específicos. Aquele pessoal sai hoje, você vai ter que realizar uma reforma muito grande ou vai demorar um tempo para conseguir encontrar um novo inquilino para de fato ocupar aquela posição. Enquanto no S-Deal a gente não tem isso. Galpão logístico, qualquer empresa consegue alocar, basta ter interesse. E o principal é a questão de a gente ver que tem muito mais informação ali da estratégia, do que eles focam de verdade no relatório. Algo que falta muito isso, a gente não sabe se é galpão logístico, se é galpão industrial, não dá pra saber. E aí, por causa disso, vou de S-Deal hoje. Ele é o vencedor dessa batalha. Mas lembrando, vencer ou perder não torna um fundo ruim ou bom. Isso é de acordo com a minha análise. Vocês têm que fazer a própria análise de vocês para entender, de acordo com a sua estratégia, qual é melhor. Hoje o S-Deal sai vencedor devido a esses fatores que eu julgo muito importante. Então espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou!